Vamos ler a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 8. Tá bom, irmão? Nós estamos na edição corrigida. Diz assim, olha. E achado na forma de homem, Jesus, lembre-se disso. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não é esta palavra aqui que nós vamos falar hoje. Obediente. Obediente. Jesus foi obediente até a morte. Às vezes a pessoa não é obediente a Deus. Deus manda ela fazer uma coisa, ela vai fazer outra. E às vezes por uma coisa tão pequena, a pessoa desiste no caminho. Perde a salvação. É riscado o nome dele no livro do céu. E ele acha que ainda ele continua salvo, ele acha que ele continua crente, ele acha que continua sendo uma pessoa de Deus. Mas o nome dele já não está mais lá. Por quê? Porque ele não foi obediente. E nós vamos falar hoje a respeito disso. Ou é desobediência, ou é obediência. Ou é desobediência, ou é obediência. Qual a sua posição? A partir de hoje, qual a sua posição? Diante de Deus e diante dos homens. Ser desobediente ou ser obediente? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Irmão, nesse texto você vai ler que Jesus é o próprio Deus. Mas agora ele está num corpo carnal, num corpo mortal, num corpo igual ao nosso. Ele podia, mesmo estando nesse corpo, dizer, eu sou Deus, e acabou. Mas não. Ele se humilhou. Em palavras assim para você entender, Jesus veio a este mundo, ou Deus veio a este mundo, o Emanuel, em forma de homem, para sentir na pele o que nós sentimos. E foi isso que aconteceu. Mas ele não se exaltou, ele não dizia, eu sou Deus, eu sou todo-poderoso. Não, ele se humilhou. Olha só. E sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que nesse texto fala até a morte e morte de cruz? Porque era a pior e até hoje a mais humilhante morte que existem no mundo. A mais humilhante morte é morte de cruz. Aonde aquela pessoa é pendurada na cruz, totalmente nua, para humilhar mesmo a pessoa. Para dizer que aquela pessoa é uma desqualificada, fora da sociedade. E foi isso que aconteceu. Ele foi obediente, ele sabia o que ele ia passar. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Bom, vamos falar de obediência ou desobediência? Os dois. Por que a humanidade vive nesta situação em que vivemos? Porque a maior parte da humanidade não quer nada com Deus. Se você comparar as igrejas que tem num bairro e a quantia de pessoas que tem no bairro, nós vamos observar, irmão, que a quantia que vem à igreja é pequena. Se você passar ali embaixo, em frente de um bar agora, está com gente até na rua. Se você passar lá em frente o sambão, está com gente até na rua. Mas se você vir na igreja, tem cadeiras vazias. Se você subir na escolinha, tem ainda lugar que cabe crianças lá. Por quê, irmão? Porque o homem não quer nada com Deus. Mas por que o homem não quer nada com Deus? Sempre foi assim? Eu vou dizer uma verdade para vocês, sempre foi assim. Nós temos no planeta Terra 8 bilhões de pessoas vivas. Nós temos no planeta Terra 8 bilhões, não é milhões, é bilhões de pessoas
vivas. Agora segura essa. Segura essa. Cada uma com a sua razão. Cada uma com a sua razão. Eu estou certo. Você está errado. Os 8 bilhões de pessoas falando essa linguagem. Você está errado e eu estou certo. Quer dizer, cada um com a sua razão. A maioria dessas pessoas, de 8 bilhões, vamos falar do nosso tempo, de 8 bilhões que nós temos, quantas dessas irão perecer? Quantas dessas serão salvas? Jesus falou que a porta é estreita e poucos são os que acertam nela. Você já pensou isso? E larga é a porta do mundo, e espaçoso o caminho, e são muitos que vão por ele. Então, quero que você abra bem o teu ouvido, o teu coração, para você entender o que o Espírito Santo está falando hoje aqui. Porque não adianta nada você ouvir a mensagem e sair daquela porta para fora e continuar a mesma pessoa. Se você continuar a mesma pessoa, é sinal que não frutificou em sua vida a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é uma semente que é plantada no coração. Mas precisa ver que terra que é o teu coração. Que tipo de terra é o teu coração? É boa terra? Se for boa terra, irmão, vai brotar, vai produzir e vai ser bênção. Se não for boa terra, irmão, as outras terras para nada prestam. Só a boa terra. Que o teu coração seja uma boa terra nessa manhã aqui. Amém, povo de Deus? E tudo com esses 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje, tudo começou com quantas pessoas? 2. Começou tudo com 2 pessoas. Adão e Eva. 2 pessoas. Eu faço uma pergunta. O pecado de Eva e Adão foi comer do fruto? Porque o fruto está aí até hoje. Uns dizem que é a maçã, outros dizem que é uma pera, outros dizem que é um figo. Cada um fala uma coisa. Os historiadores, cada um procura se orientar no acontecimento lá de Gênesis para dizer que fruto era. Ninguém sabe porque a Bíblia não fala. Mas o fruto que Deus criou está aí. Só foi tirado da terra um único fruto, que é o fruto da vida. Porque Deus, vendo a situação humana, tirou da terra o fruto da vida, dizendo que o homem não poderia viver eternamente, então ele poderia ir lá e comer daquele fruto. Inicialmente Deus, num plano B, ele colocou 2 querubins ali tomando conta da entrada do jardim. Para quê? Diz o texto bem claro, para eles não voltarem e comerem do fruto da vida. Para não viverem, porque Deus falou, comeu, morreu. A desobediência foi comer a maçã? Vamos dizer que é maçã. Foi comer o fruto? Não. Qual foi o pecado deles? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi a desobediência. Deus falou, não coma. Irmão, quando é não, é não. E quando é sim, é sim. Deus falou, não, é não. E acabou. Mas Deus fala não. E nós não obedecemos. Olha que situação. O homem foi lá, desobedeceu a Deus. Deus tirou ele do jardim, expulsou os 2 de lá. Tirou da terra o fruto da vida. A Bíblia diz que esse fruto está no paraíso agora. Paraíso de Deus. Depois, a população foi crescendo. Com Adão, com Eva, tiveram seus filhos. Imagine Adão vivendo quase 1000 anos, quantos filhos teve, quantas filhas teve. Alguns nomes são mencionados para começar a narrar a história. Mas a Bíblia diz lá, filhos e filhas. Um casal que saiu das mãos de Deus. Imagine o vigor, hein, que eles tinham. A beleza que eles tinham.
vivendo tantos anos assim. Em pouco tempo, irmão, a população cresceu assustadoramente. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que todos, preste atenção, todos estavam em desobediência. Todos. Deus procurou um justo e não achou. Deus não achou um justo. Já faziam quase 2000 anos de terra, ou do ser humano ser criado. Deus olhou para a terra e na população não achou um justo, mas achou um homem chamado Noé. Opa! O Noé, o único! Nem a mulher, nem os filhos, nem as noras. O único era o Noé. Deus então se revelou a Noé. E nós sabemos da história, não vou contar a história que você já sabe. Quando acabou o dilúvio, Deus deu uma ordem para a família. Deus recomeçou o mundo com 8 pessoas. Porque todas as milhões de pessoas que já existiam morreram. Inclusive os animais. E o Senhor começou com 8 pessoas novamente o mundo. Dando uma segunda ordem. Qual foi a segunda ordem? Espalhem-se pela terra. O que o homem fez? Quando começou a crescer a população novamente, chegando a milhões de pessoas de novo, levantou um filho do diabo lá, a Bíblia diz filho de Belial, Nimrod, parente de Noé. Mas já pensou, pô? Ele falou, não, nós não vamos nos espalhar pelo mundo, não. Quer dizer, desobedecendo a Deus, ele conseguiu influenciar todo mundo para construir uma torre para não se espalharem pela terra. Qual era a ordem de Deus? Espalhar pela terra. Então nós saímos das mãos de Deus. Quando você vê o nascimento de uma criança, né, Tamara? A última aqui que nasceu. Não, tem a netinha ali da irmã. Mas aqui da igreja. Olha que coisa fantástica Deus criou, irmão. Quando você começa a pensar, é uma coisa fantástica que Deus criou. Mas o ser humano começa a crescer e começa a desobedecer a Deus. Então Deus resolveu fazer o quê? Vir dar uma olhada na intenção do homem. Será que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas a Bíblia diz para nós entendermos que Deus veio para ver a intenção do homem e Deus disse, essa intenção não é boa. Então por aí você já percebe que o que se constrói no mundo hoje é contra a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai vir, na pessoa bendita de Jesus, destruir todos aqueles que estão destruindo a terra. Olha só, irmão. Deus veio a eles e confundiu a língua de todo mundo. Você já pensou quantos planos B Deus teve que planejar por causa da desobediência humana? Deus veio, confundiu a língua de todo mundo. Qual era a ordem de Deus? Espalhar pela terra. Então o que aconteceu? Começaram a se espalhar. 3, 4 se entendiam. Estou entendendo o que você está falando, vamos para cá. 3, 4 lá entendia, vamos para lá. Quantas milhares de línguas tem no planeta? Foi naquele dia, no dia de Babel, que Deus confundiu a língua de todo mundo para eles pararem de construir a torre. Não deixou 10 falando a mesma língua. Porque se 10 ficassem falando a mesma língua, eles certamente iriam querer continuar aquela torre. Mas a ordem de Deus era espalhar pela terra. Você sabia que mesmo o Noé, né, sendo um homem justo, a Bíblia diz que ele era justo,
e por isso Deus escolheu ele para começar a terra de novo. Olha o que ele aprontou logo de cara. Plantou uma vinha. Colheu da uva. Encheu a cara. Ficou bêbado de tirar toda a roupa e ficar nu caído no chão. E por essa desgraça que o Noé praticou, amaldiçoou um dos filhos. Está aí a maldição até hoje. Todos os países tentam ajudar, mas não conseguem. Por quê? Porque está amaldiçoado. Olha, irmão, então você percebe que todas as pessoas desobedecem a Deus. Todas as pessoas desobedecem a Deus. Ah, eu sou crente, eu obedeço. Obedece mesmo? Deus manda você fazer uma coisa, você não vem. Deus manda você fazer outra, você não faz. Você quer fazer da sua cabeça a sua razão. Por que Deus está irado contra a humanidade? Só não destruiu tudo ainda porque o Senhor Jesus está à sua destra, dizendo: Pai, eu morri na cruz. Tem alguém que vai ser salvo ainda. Tem mais um homem que vai ser salvo. Tem mais uma mulher que vai ser salva. Olha, aquele lá que não nasceu ainda, ele vai ser salvo, porque Deus conhece quem vai ser e quem não vai ser. Não, Senhor, espera um pouquinho, Pai. Não vamos destruir ainda. Espera um pouquinho. Tem mais um lá que eu derramei o sangue por ele. Então, a Bíblia diz, irmão, que a ira de Deus é como um copo, que você pega a água e vai enchendo. Vai enchendo. Por mais devagar que você vai enchendo aquele copo com água, uma hora ele vai transbordar. A Bíblia me explica que a ira de Deus é desse jeito. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, como Sodoma e Gomorra. Vai enchendo, vai enchendo. Quando encheu, Deus veio lá para ver o que estava acontecendo. Não que ele não soubesse. Mas ele mandou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, porque ficou no limite. O pecado estava no limite. A loucura tomou conta do homem. Hoje nós vivemos nesse mundo, irmão. A loucura tomou conta da humanidade. Quando você fala que é honesto, alguém dá risada da tua cara. Quando você diz assim, eu pago as minhas dívidas, as pessoas riem de você. Quando você diz assim, olha, meu nome está limpo na praça, as pessoas riem de você. Porque o errado ficou certo e o certo ficou errado. Porque o príncipe desse mundo, irmão, é Satanás. E as pessoas procuram obedecer a Satanás. Deus diz assim, irmão, em Romanos, que Ele mandou para nós o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Presta atenção nessa aqui. O Senhor mandou o Espírito Santo da verdade. Mas o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, mas o povo preferiu desobedecer a Deus. Então Deus permitiu o espírito do erro. E a Bíblia diz ainda, completa ali em Romanos, e então obedeceram ao erro. E é o que está acontecendo. Obedecem ao erro. As pessoas, irmãos, estão descompensadas. Toda a humanidade está descompensada, até mesmo os crentes. Eu faço uma pergunta para você. Responda, se você puder. Você acha que Jesus queria ir na cruz? Você acha que Jesus queria morrer na cruz? O que você responde? Ele morreu. Mas você acha que ele queria ir para a cruz? Você acha que ele queria morrer na cruz? Sendo a pior morte da época, até hoje, aliás? Claro que não. Eu mostro para você na Bíblia. Jesus não queria morrer na cruz. As pessoas estavam com ele enquanto ele estava curando, abençoando, multiplicando os pães.
entrando na cidade de Jerusalém montado no jumentinho e todo mundo dando glória. Até ali estava tudo bem. Ele queria ir para a cruz? Não. Jesus não queria ir para a cruz. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Ele preferiu obedecer ao Pai. Você acha que ele tinha vontade de ir para a cruz? Não. Você quer morrer, irmão? Por uma pessoa mais velha que esteja. Você quer que a pessoa morra? Principalmente se é seu parente, seu sangue. Você quer que a pessoa morra? Você não quer que a pessoa morra. Deus não criou a gente para morrer. E mesmo a pessoa estando lá no fim da vida já, ela não quer morrer. Porque é gostoso viver, irmão. É maravilhoso viver. Embora todos os problemas, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas é maravilhoso viver. Ou não é? Maravilhoso estar vivo, irmão. É maravilhoso poder andar, enxergar, falar, conversar, ouvir as pessoas. Como nós vamos fazer aí o dia 21 de abril, irmãos? Se prepare que vai ser coisa gloriosa do céu para nós. E quem, porventura, não for, vai perder uma grande oportunidade de ver o que Deus está realizando. Olha, povo de Deus, voltando aqui. Jesus disse assim, um certo dia pregando para uma multidão de pessoas: ninguém tira a minha vida. Porque Ele é o próprio Deus. Irmão. Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Espontaneamente eu a dou. Ninguém tira a minha vida. É como o dia que Jesus estava ali pregando e as pessoas falando dos pecados e tal. E Jesus falou assim, quem de vocês me convence a pecar? Jesus sabia o que era o pecado. Que levou à desgraça da humanidade até hoje. A desobediência, irmão, o pecado pior de todos. Não é você matar uma outra pessoa. O pior pecado que você pode cometer é desobedecer a Deus. Olha só. E quando nós desobedecemos, irmão, o preço é terrível. Falo com experiência própria. Bom, vamos lá. Eu vou dizer para vocês aqui. Vamos ler o versículo. Mateus 26, 39. Vamos ler Mateus 26, 39. Quer ver? Olha o que diz aqui, Mateus 26, 39. Olha o que está escrito aqui. Jesus aqui, irmão, estava sofrendo. Ele ia pegar o pecado de toda a humanidade e colocar sobre ele. Pegar a doença de todo mundo, pôr sobre ele. A maldição de todo mundo, pôr sobre ele. Ele estava ali no Getsemane, não é no alto do monte, viu, irmão? É no Getsemane. Getsemane é o jardim do alto do monte, das oliveiras. Getsemane, ali embaixo no jardim. Ele estava ali com seus apóstolos. Recuou um pouco, com 3 deles. Depois deixou os 3 mais na frente e foi mais sozinho para frente. E ali a Bíblia diz que ele estava suando sangue. De tanta aflição. Ele disse para os 3, eu estou triste até a morte. Para os discípulos entenderem a aflição que Jesus estava passando. E Jesus foi mais um pouquinho para frente. Ele queria ir na cruz, irmão? Olha aqui. Olha aqui se ele queria ir na cruz. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O que ele estava dizendo? Não estou a fim de ir na cruz, não. Estou a fim de morrer na cruz, não, Senhor. Eu não. Meu Pai, eu não quero morrer na cruz. Mas ele diz, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Viu só? Ele preferiu o quê? Obedecer. Ele estava ali aflito, desesperado,
suando sangue. Mas mesmo nessa situação, ele preferiu obedecer a Deus. Às vezes uma pessoa vem na igreja porque o pastor não cumprimentou ele, ou porque não deu uma palavra, ou porque não deu atenção. Ele está suando sangue, irmão? Ele está aflito, está dizendo, não venho mais nessa igreja. O irmão lá não gosta de mim, eu não venho mais nessa igreja. Irmão, presta atenção aqui, ó. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. É até a morte, irmão. Porque só vai receber quem for fiel até a morte. Veja bem. Jesus não fez a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Isso é ser sal. Presta atenção agora, hein? Isso é ser sal, obedecer a Deus. Nós estamos na campanha do sal. Mas, irmão, para ser sal, tem que obedecer a Deus. Senão você não é sal. Você pode até ser, mas já não tem mais sabor. Ficou insípido. Não presta para nada. Olha só. Na hora que vieram prender Jesus, o Pedro pegou uma espada, como se ele sozinho fosse vencer 600 soldados romanos, mais os soldados do templo, mais uma multidão de gente com tochas acesas, que vieram até aquele jardim para prender Jesus, e Judas caminhava na frente. O Pedro, vendo aqui que iam pegar Jesus, tirou uma espada. E o Malco, o servo do sumo sacerdote, era um soldado muito esperto, irmão. Porque ele se desviou da espada do Pedro e só pegou na orelha do Malco. Jesus, segura sua espada aí, Pedro. Pegou a orelha do homem e pôs no lugar de novo. E perguntou, quem que vocês vieram buscar? Nós viemos buscar Jesus Nazareno. Sou eu. Jesus olhando para Pedro, para Tiago e João, que eram os três que estavam junto com ele naquele momento, porque os outros já estavam lá na ribanceira para ir embora. Porque a Bíblia diz que eles, vendo o que estava acontecendo, os discípulos fugiram. Os mais valentes ainda foi Pedro, Tiago e João, que ficou ali pertinho de Jesus. E Jesus teve que falar, se é a mim que vocês procuram, deixa esses três embora. Jesus olhando para Pedro, ele disse uma coisa fantástica, irmão. Olha, Pedro, Tiago e João, se eu quisesse, olha só a palavra, a expressão, se eu quisesse. Mas eu não quero. Eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer ao meu Pai. Ele falou, se eu quisesse, eu pediria agora mesmo. E meu Pai me enviaria 12 legiões de anjos. E me livraria de tudo isso. Você sabe quanto é, irmão? Seria, olha, um poder esmagador em cima daqueles homens. Se um anjo só matou mais de 100 mil soldados, você imagine 72 mil anjos. Não era para sobrar nem pó. Se eu quisesse, eu pedia. E ele me mandaria. E me livraria dessa hora. Mas tem uma coisa aqui que eu vou ler com vocês. Mateus 26 mesmo. Nos 53 e 54. Olha, presta bem atenção no que nós vamos ler aqui. Porque já já nós vamos participar da mesa. Olha só. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais, hein? Está escrito, ó, mais de 12 legiões de anjos? Aí ele completa. Como, pois, olha só, como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Viu só, irmão? Nós, irmãos, não deixamos as coisas acontecer na nossa vida do jeito que Deus quer, porque nós somos desobedientes. Você, não, eu sou obediente. Não é, irmão. Você é desobediente.
Porque se nós fôssemos obedientes, nós já tínhamos ido embora. Se nós estamos aqui ainda, não é só por causa da nossa missão de pregar, não. De ganhar almas, não. É porque nós somos desobedientes. E Deus espera com paciência, diz a Bíblia. Olha só. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus disse, como iria se cumprir as Escrituras? As Escrituras não podem se cumprir na nossa vida, irmão, porque nós somos desobedientes. Eu tenho procurado a Deus e Deus tem falado muito comigo a respeito dessa palavra. Somos desobedientes. Mas quem obedece, presta atenção, mas quem obedece a Deus, ele é honrado por Deus. Quem obedece a Deus, ele é honrado por Deus. Como diz o Salmo 91, que nós fizemos a campanha há pouco tempo, é glorificado por Deus. Quem obedece a Deus é glorificado por Deus. Jesus, irmão, ele foi à cruz e ele foi o quê? Glorificado. Ressuscitou. E se apresentou vivo num corpo imortal. Ele foi glorificado, ele foi honrado. Veja bem, irmão. Então, para ser sal, precisamos, agora, hein? Para encerrar. Segura aí. Segure aí que você vai ver como nós somos desobedientes. O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Nós seguimos os passos de Jesus. Olha só. Primeiro. Vamos pôr como primeiro. Porque foi a primeira coisa que Jesus falou. A renúncia às nossas vontades. Tem culto de oração, você prefere ir em algum outro lugar do que vir orar. Porque você faz a sua vontade. Você não renuncia o seu corpo. Ah, eu estou cansado, eu tenho que descansar. Você não renuncia o seu cansaço. Você fica lá descansando. Irmão, a Bíblia é clara, se você quer ser sal na terra, você tem que renunciar a si mesmo. Eu prefiro obedecer a Deus. Desde o primeiro dia que Deus me chamou, há 38 anos atrás. Então veja bem, segunda coisa. Carregar a cruz. Jesus falou que não é fácil seguir Ele, não é fácil ser sal. Nós temos que carregar a nossa cruz, porque a dele Ele já levou. E às vezes não queremos levar a nossa cruz. Não queremos amar o nosso irmão que não gosta de nós. Não queremos perdoar o outro irmão que não gosta de nós. Preferimos ficar fazendo pirraça, picuinha. Preferimos ficar na nossa razão. E não dar o braço a torcer. Fica sofrendo. É como eu falei outro dia. Você toma o veneno esperando que o outro vai morrer. Porque quem tem mágoa no coração é isso, irmão. A pessoa está tomando veneno e esperando que o outro vai morrer. Veja bem. Jesus continua, irmão. Para ser sal tem que negar-se a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo, irmão. Isso é os desejos pessoais. Você tem que negar, irmão, os seus desejos pessoais. Desde que eu sou pastor da igreja, a minha esposa sempre cobra de mim. Nós não vamos passear. Nós não vamos viajar. Todo mundo vai viajar e nós não vamos. Todo mundo vai passear, nós não vamos. Eu poderia pegar 30 dias, é lei, a lei do trabalhador. Para pastor também. Quantos pastores pegam 30 dias e não querem nem saber de igreja durante 30 dias? Some no mundo. Os obreiros lá que se virem. Não, irmão. Mas eu nego a mim mesmo, os meus desejos, para ficar fazendo a obra de Deus. Você tem que fazer a mesma coisa, senão, irmão. Seu nome talvez foi até riscado do céu já. E você pensa que está tudo bem com você. Ah, pastor, eu vim aqui para ouvir isso. Você veio aqui para ouvir a verdade. Você veio aqui para ouvir o que está na palavra. Porque abobrinha e blá 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 você escuta em todos os lugares, menos na igreja. Principalmente aqui na nossa igreja. Olha só. Nós temos que colocar, irmão, a vontade de Deus acima das nossas vontades. Nós temos que colocar a vontade de Deus acima das nossas decisões. E isso não é um dia ou outro,
é diariamente. É diariamente. Jesus falou assim: quem quer me seguir, pegue a sua cruz a cada dia. Não é uma vez por mês. É a cada dia e segue-me. Então, povo de Deus, o dia da Santa Ceia é o dia de nós aprendermos. Toma a tua decisão hoje. Você vai continuar desobedecendo a Deus ou vai obedecer? Você vai continuar com seu nome bem brilhante no livro da vida ou já está se apagando? Você já pensou Jesus falar assim para o anjo: deleta esse nome aí. E você está pensando que está tudo bem. Só que seu nome já está deletado no céu, no livro da vida. Como está a sua vida? Irmão, pare para pensar um pouquinho. Ser sal, irmão. Presta atenção. Ser sal é ser discípulo de Jesus. Ser sal é ser discípulo de Jesus. Ser sal. Agora segura essa. Eu não vou contar a ilustração que o pastor Leandro contou há poucos dias da cruz. Mas ser sal. Do jeito que Jesus quer. Vocês são o sal da terra, ele diz. E cuidado para não ser insípido. Para ser sal é crer. Presta atenção. É crer que futuramente nós vamos trocar a nossa cruz por uma coroa de glória. Isso é ser sal. E nessa confiança, eu passo tudo isso, eu renuncio, eu nego, eu carrego a cruz, mas eu vou até o fim. Porque a coroa de glória está prometida por Jesus para quem for fiel até o fim. O último respiro que você der, como Jesus na cruz, último respiro, ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Acabou. É até aí. Considera o último respiro, entrega o espírito a Deus e vai trocar a tua cruz por uma coroa. Fecha os teus olhos um instante.